O Centro Espírita Cuiabá completa em 2011 o seu primeiro centenário. São 100 anos servindo como abrigo, educandário e posto de trabalho. Essa história tem início nas ruas mais antigas de Cuiabá, na casa do comerciante Rafael Verlangieri, onde hoje é o Museu de Imagem e do Som. Pioneiros da doutrina se reuniam para estudar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Apesar das dificuldades, preconceitos e desafios impostos, o movimento cresceu e um local mais adequado foi necessário. Em meados de 1910, na Rua Galdino Pimentel, ou Rua de Baixo, como era mais conhecida, esse prédio foi adquirido. E no dia 24 de fevereiro do ano seguinte, uma sessão solene registrou a fundação do centro. Nomes como Pedro Ponce, Rafael Verlangieri, Luiz Alves da Silva Carvalho, Manuel Miralha e Aristotelino Alves Praeiro representam décadas de compromisso e trabalho. E com um espaço próprio, o Espiritismo se consolidou e floresceu em solo cuiabano, oferecendo diversas atividades e oportunidades de se fazer o bem, como contam os trabalhadores mais antigos da casa. Eu morava em frente ao Centro Espírita, naquele sobrado, e ficava na janela. Comecei então a frequentar o centro. E nessa época houve a caravana da fraternidade, mas levávamos sacolinha para ir de casa em casa pedindo auxílio. Nós começamos com a Arminda, né, fazendo o enxovalzinho para a gestante, e a Arminda esclarecendo a gestante sobre a criação do bebê, para receber o bebê e tal, né? E tive também o pichinchão. Depois do pichinchão, aí eu tomei conta do bazar, muito tempo. Corte e costura, tirar o molde, cortar e costurar. Às vezes até o próprio centro espírita, pessoas que iam fazer tratamento, fazer apoio fraterno, eles mandavam lá porque a costura é uma ótima terapia. Nós estamos acompanhando a trajetória da Casa Espírita, né? Como era, como foi desenvolvida, a que ponto chegou, como sendo uma casa de valor, um ponto de referência para toda a população, né? Que se tornou um colégio, um posto de socorro, enfim, é uma série de coisas que a gente fica abismado até de ver o avanço, a melhoria que aconteceu, né? A aceitação do povo. Com o passar dos anos, o Centro Espírita Cuiabá acompanhou o crescimento da cidade e sua modernização. Mentes empreendedoras contribuíram para o despertar de um novo tempo. Tenente Praeiro é o símbolo que iniciou o processo de organização realmente do movimento espírita de Cuiabá. E naquele tempo a minha visão já era de descentralização e definir responsabilidades. Talvez isso tenha influenciado o Praeiro na organização das regionais. Eu era um coordenador da região aqui de Cuiabá. Então nós discutimos do aproveitamento da parte dos fundos do prédio, que tinha espaço suficiente para fazer um anfiteatro à altura do desenvolvimento do Espiritismo. Começamos a construir, demolimos a parte velha dos fundos e construímos aquele anfiteatro, aquele galpão, e que passou a ser, então, o Centro Espírita Cuiabá propriamente dito. Eu vejo muita diferença. A partir das instalações físicas, que melhorou muito, os programas de estudos, que são muito intensos. Hoje eu vejo que evoluiu muito essa parte dos trabalhos. Houve uma evolução
extraordinária, uma organização muito boa, eficiente. Eu considero ali uma casa abençoada, que a pessoa que entra ali, ela vai em busca de uma consolação. E ali ela encontra. A descentralização e a ampliação das tarefas também deram estrutura para os trabalhos de uma casa de vanguarda. A casa, nesse período, estava com uma frequência muito elevada. Nós conseguimos abrir várias outras reuniões e foi o momento que foi possível, então, mudar a forma administrativa do centro, criando as coordenadorias. Inicialmente eram 7 coordenadorias, com várias pessoas participando dessas coordenadorias, o que, de uma certa forma, veio a desonerar os compromissos do sistema tradicional de gestão, que eram apenas 5 diretores. Então nós pudemos, com essas mudanças, iniciar uma nova fase na casa, dando então continuidade, né, aos trabalhos que já vinham sendo feitos e implantar também novas áreas. A casa era um laboratório onde todas as experiências de vanguarda eram executadas e acabava servindo de referência para outras casas. A vivência doutrinária era levada muito a sério, onde os trabalhadores assumiam com responsabilidade os encargos, onde as práticas atendiam às diretrizes doutrinárias. O Centro Espírita Cuiabá, pela localização também, é uma grande porta de entrada para as pessoas que chegam à doutrina espírita. O Centro Espírita Cuiabá, completando aí 100 anos, ele traduz a excelência no despertar das consciências para que efetivamente consigamos construir o reino de Deus em nossos corações. Outro ponto forte desenvolvido com entusiasmo é a prática da evangelização. A atividade voltada para a criança e o jovem oferece instrumentos preciosos para a formação do ser ético, cidadão e responsável. Nós tínhamos a questão da prática da doutrina, né? Aquele estudo nós íamos praticar. E eu me lembro que nós fazíamos a campanha Alta de Souza nessa época. E foi justamente na época do Natal, a gente ia coletando os alimentos para a gente, então, depois passar para as pessoas carentes. É o conhecimento que a gente teve do que é a vida espiritual, do que nós viemos fazer neste mundo, né? Então, o Centro Espírita trouxe isso para a gente, para a vida toda. É o marco referencial da minha vida, porque ele reúne ao mesmo tempo o meu lar, a minha escola, o meu hospital. Foi o que abrigou a minha alma, que me fez construir o conhecimento necessário para a minha autotransformação, para me sustentar em todos os embates da vida e acreditar em Deus, na proteção de Jesus, dos benfeitores espirituais, reformando a minha alma, reformando o meu ser e, por isso, albergando esta alma, educando e, muitas vezes, pensando as feridas das minhas dores. Atualmente, o Centro Espírita Cuiabá é dividido em coordenadorias de trabalho especializado: Infância e Juventude, Doutrina e Estudo, Apoio Fraterno, Serviço Assistencial, Assuntos Mediúnicos, Relações Públicas e Divulgação e Patrimônio. Entre os trabalhos, destacam-se a evangelização, 5 palestras públicas semanais, o estudo sistematizado da doutrina com 27 grupos em andamento, a prática da mediunidade com reuniões privativas e o posto avançado Irmão Praeiro, no bairro Castelo Branco, onde se realizam estudos do Evangelho, evangelização, bazar, visitas semanais ao abrigo Bom Jesus de Cuiabá e ao Pronto Socorro de Cuiabá.
Ser trabalhadora num centro espírita como este, para mim tem um significado especial, porque significa que nós somos aqueles convidados de última hora por Jesus para auxiliarmos o desenvolvimento, né, da sua semeadura aqui na terra. Então, assim, a gente sente muita emoção. Ao mesmo tempo em que nós sentimos, assim, o peso da responsabilidade, do compromisso assumido com certeza no mundo espiritual, nós sentimos, né, essa alegria de poder servir na seara do Cristo numa casa espírita. Todo o trabalho de educação, ele é demorado, ele é longo, ele é áspero, ele é dolorido, ele é sofrido. E o Centro Espírita de Cuiabá vem realizando essa tarefa passo a passo, como uma mãe que educa, como um pai que norteia, exatamente sem pressa. Ali estão apresentadas todas as possibilidades, ali estão os materiais didáticos para que nessa grande escola do aprimoramento da alma, cada qual vá buscando o seu lápis de cera, seu papel sulfite, seu lápis de cor, sua caneta, sua pluma, sua massa plástica, para ir realizando tanto quanto consiga os deveres de casa, nessa luta cotidiana por um tempo bem melhor. Neste centenário comemora-se a solidificação da doutrina espírita em Cuiabá, mas também de um celeiro onde nasceram oportunidades de reforma íntima, crescimento e iluminação. Incontáveis pessoas presenciaram a vida mudar, com esclarecimento e a prática no bem. Venha você fazer parte dos próximos 100 anos de história.